A história começa com uma narração sobre um poder estranho que reside no planeta, conhecido como poder astral, compartilhado por dois personagens. Esse poder astral era visto como algo muito potente para pessoas comuns, então quem o possuía era temido e rotulado como bruxo ou mago, enfrentando a opressão do povo do Império. O Império é como um paraíso situado bem ao lado da pátria das bruxas inocentes, a soberania Nébulus. O caminho que unia essas duas nações era um ciclo interminável de guerra. Os dois personagens decidem pôr um fim à luta e criar um mundo sem perseguição. Então, o movimento que poderia mudar tudo começa. Em seguida, voltamos um ano no tempo para um evento que ocorreu no Império. Um discípulo santo chamado Iska tira uma bruxa da prisão, pegando-a completamente de surpresa. Ele a ajuda com algum dinheiro e lanches para durar um tempo. Avançando um ano, Iska é libertado da prisão pelos 8 grandes apóstolos. Um dos apóstolos lhe diz que ele é o mais jovem na história a conquistar o título de discípulo santo, mas foi rebaixado a 1 ano e preso após ajudar aquela bruxa a escapar. O homem aponta que sua ação foi um crime grave, já que a nação deles está em guerra com as bruxas há um século, mas ele tem uma chance de corrigir as coisas. Ele recebe a missão de derrubar a mais poderosa bruxa da calamidade de gelo de raça pura, uma descendente direta da grande bruxa Nébulus. O apóstolo lembra que a grande bruxa transformou o império deles num caos flamejante, e seus descendentes, os puros, possuem poderes astrais insanos. Iska reúne uma equipe para sua missão e solicita 3 membros. Um jovem chamado Jin passa num restaurante para encontrar uma garçonete, Nene. Ele dá para a notícia sobre a libertação de Iska e a informa que eles sairão em missão com ele à meia-noite. Nene fica confusa com a atualização e faz várias perguntas incompletas. Enquanto isso, Iska está no ponto de encontro deles, observando as estrelas e percebendo que faz 1 ano desde que viu aquela vista. Jin se aproxima e Iska o agradece por contatar os outros, mas Jin minimiza, dizendo que está acostumado com os planos de última hora de Iska. Nene chega correndo e dá um abraço apertado em Iska, celebrando sua libertação. Ela avista a capitã, mas tropeça no caminho. A capitã fica toda animada falando sobre eles e está super feliz porque sua equipe, a Defesa Especial para a Humanidade, 3ª Divisão, Unidade N7, está reunida novamente pela primeira vez em 1 ano. Nene pergunta sobre a missão, e Jin os informa. Iska diz à capitã que sua libertação estava ligada à missão. Ela menciona que os apóstolos o armaram, já que a bruxa da calamidade de gelo foi rotulada como a maga astral mais poderosa. Após romper a linha de frente norte em Yubel e escapar ilesa, Jin concorda, mas acrescenta que ela não conhece a força de Iska. Nene o apoia, dizendo que Iska foi preso logo após se tornar um discípulo santo, então a guarda deles estará baixa. A capitã pergunta se Iska está realmente pronto para a missão e Iska diz que sim, é a chance dele de acabar com a guerra inútil entre o Império e a soberania de Nébulus. Iska e a capitã estão em frente a um reator de armas gigantesco. Ela confirma que é novíssimo, mas apenas algumas tropas estão estacionadas lá. Nene entra animadamente, interrompendo-os. Ela menciona que viu o oficial comandante, que disse que o reator ainda não está pronto porque os magos astrais têm lançado muitos ataques ultimamente. A maioria do pessoal deles está ocupada defendendo a frente, em vez de terminar o reator. Nene continua explicando como o reator funciona, de sua perspectiva de engenharia. Então Jin entra e a interrompe, explicando que esse problema já dura um século. Toda vez que o Império constrói um reator, a soberania ataca para explodi-lo, fazendo o Imperador construir ainda mais armas. Ele acrescenta que as razões pelas quais a guerra continua se arrastando são agora emocionalmente carregadas, e a lógica não vai resolver, a menos que alguém intervenha e a termine, independentemente do ódio que possa enfrentar. Eles estão atravessando a floresta quando magos astrais os atacam de repente. Jin diz a todos para pularem, e o carro capota. Ele imagina que há um poderoso mago astral por perto que conseguiu passar pelas defesas da linha de frente. Nene recebe uma mensagem de que a equipe de comunicações das forças Nelka precisa de reforço. Jin diz que não podem perder tempo porque tem um ataque furtivo em andamento. De repente, alguns magos astrais lançam chamas em Jin, mas Iska salta para salvá-lo, cortando as chamas, o que surpreende os magos. Jin atira neles, mas eles contêm suas balas, e ele reconhece a magia deles como poder astral alado. Mais magos surgem do subsolo, e Jin percebe que eles se enterraram, então não há como detectá-los acima do solo. Iska menciona que o feitiço que eles lançaram é em larga escala, o que significa que há um poderoso mago astral por trás de tudo. A capitã deles se pergunta por que estão tão calmos com tudo isso, e Jin explica que eles já esperavam por isso. Ele pergunta a Iska se ele consegue eliminá-los todos, mas Iska diz que será difícil até que ele recupere sua intuição. Iska pede a ajuda de Nene. Ela dispara seus sinalizadores antipoder astral, causando uma grande explosão. Iska corta todos os ataques deles, fazendo um mago questionar sua própria força, enquanto Jin derruba seus alvos. De repente, o chão treme, e um golem se levanta. Uma jovem em traje de empregada os elogia por serem um esquadrão comum, mas eles derrubaram a unidade dela antes que ela chegasse. Ela ordena que o golem ataque, mas Iska os protege e diz à capitã para levar Jin e Nene e sair enquanto ele cuida disso. Iska corta o ataque do golem e a moça pergunta se ele é um discípulo santo. Iska diz que não responderá a menos que ela diga onde está a bruxa da calamidade de gelo, mas ela se recusa. Eles começam a lutar e Iska consegue dominá-la. A bruxa da calamidade de gelo chega e congela tudo ao redor deles.
Ela verifica se Rin está bem e a agradece por atrasar Iska. Iska percebe que ela havia congelado o reator, o que era seu plano desde o início. Ele diz a ela que está ali para capturá-la. Ela pergunta se ele sabe com quem está lidando e o avisa para desistir ou sentirá uma dor gélida pior que a morte. Eles se apresentam e a bruxa a ataca. Eles se chocam, com Iska rompendo suas defesas. Ele usa poder astral para despertar suas espadas astrais e Alice recua, surpreendendo Rin. Ela diz a Iska para recuar, mas ele se recusa e insiste que ela deveria. Alice, a bruxa de gelo, declara que não vai desistir até derrotar o Império e unir o mundo. Enquanto ela continua falando, ela escorrega na montanha e quase cai, mas Iska corre para pegá-la. Ele verifica se ela está bem e ela diz que sim. Enquanto eles se olham, Alice volta à realidade e pula de seus braços quando ouvem seus companheiros de equipe chamando por ele. Ela diz a Rin para recuar e um pássaro gigante aparece. Antes de partir, ela diz a Iska que ele não a pegará da próxima vez. A capitã e Nene correm para abraçá-lo, perguntando se ele está bem, enquanto Jin confirma que os rumores sobre Alice ser uma maga astral incrível são verdadeiros. Ele acrescenta que o gelo conseguiu alcançar o ponto de encontro nas linhas de frente. Mais tarde, Alice está relaxando numa banheira, pensando em seu encontro com Iska. Ela se levanta enquanto Rin a veste, decidindo que precisa de uma distração. Ela sugere uma viagem à casa de ópera. Na ópera, Alice se emociona com a história e molha seu lenço. Um estranho lhe oferece outro, e ela o agradece. Após o espetáculo, ela se oferece para pagá-lo de volta, mas ele diz que era apenas um lenço barato. Quando as luzes do teatro se acendem, Alice percebe que o estranho é Iska. Ambos se encaram em choque. O episódio começa com Iska relaxando em seu quarto, virando e revirando na cama, incapaz de dormir após seu encontro com Alice. Ele confia a sua capitã sobre sua noite sem dormir, e ela sugere que ele tome um ar fresco, pensando que tudo o deixou mentalmente abalado. Ela o leva para a casa dela, que está cheia de bichos de pelúcia, e lhe diz que ficar trancado não fará bem a ele. Então ela lhe entrega um ingresso para um espetáculo anual de ópera que acontece na cidade neutra, e insiste que ele deveria ir no dia seguinte. No dia seguinte, Nene leva Iska ao espetáculo. No caminho, Iska sonha acordado com o mestre lhe dando as espadas astrais e o avisando para nunca a soltar, pois são a melhor chance deles de salvar o mundo. Nene o tira do transe quando chegam à cidade neutra, e ele a informa sobre seu sonho com o mestre e uma intensa sessão de treinamento com Jin. No teatro, Iska se encontra atrás de uma senhora que está toda lacrimejante, dificultando sua concentração. Ele a ouve falar e oferece seu lenço quando ela precisa. Após o espetáculo, ela sugere pagá-lo pelo lenço, mas quando as luzes se acendem, ele percebe que a senhora é Alice. Ela o confronta com raiva, acusando-o de segui-la ao espetáculo, e tenta fazer uma cena, mas Rin intervém para acalmá-la, já que lutar é proibido na cidade neutra. Alice admite que ir atrás dele faria com que todo o lugar se voltasse contra ela, o que seria um desastre. Ela continua disparando ataques verbais contra Iska, mas Rin lhe diz para se acalmar. Alice decide recuar, fazendo uma pequena reverência a Iska ao sair apenas por hábito. Fora do teatro, Alice reclama sobre o encontro deles, perguntando-se se ele realmente os estava perseguindo. Rin a tranquiliza, dizendo que ele não saiu do salão depois deles. Então ela sugere comer algo em uma popular casa de massas. Quando chegam lá, a garçonete dá a notícia de que estão lotados. Alice pergunta se podem compartilhar uma mesa, e a garçonete concorda. Eles acabam na mesma mesa, e adivinhe quem entra. É Iska, aquele que fez a reserva. Rin o acusa de armar para elas, mas Iska insiste que está apenas seguindo as regras. Alice percebe que ele está certo, mas diz a Rin para ficar em guarda. Iska se senta, e eles pegam o cardápio juntos. Eles pedem quase os mesmos pratos, e a garçonete brinca sobre eles estarem em sintonia, mas eles ignoram. Enquanto saboreiam a comida, eles se veem conversando alegremente sobre suas massas favoritas, percebendo que seus gostos combinam. Rin traz Alice de volta à sua refeição, e ambas se desculpam por se distraírem. Mais tarde naquela noite, Rin diz a Alice para manter o encontro com Iska em segredo, já que, embora as coisas não tenham esquentado, ele ainda é tecnicamente o inimigo. Alice fica irritada, culpando Rin por fazê-la se juntar a Iska, especialmente depois de discordarem sobre suas escolhas de massa. Naquela noite, tanto Iska quanto Alice se reviram, lutando para dormir. Eventualmente, Iska adormece, sonhando com um monstro no avião em que está. Ele entra em ação, mas é contido por alguma magia de gelo. Virando-se, ele vê Alice bem atrás dele e acorda com um sobressalto. Iska e sua equipe estão treinando em um campo. A Sra. Miss, a capitã deles, está se sentindo desidratada, mas Jin, sendo seu eu irritante de sempre, diz a ela para aguentar firme com a água. Do nada, alguém a empurra por trás, e acaba sendo Rízia, a conselheira especial do quartel-general da humanidade. Rízia dá a notícia de que a unidade da Sra. Miss estará sob seu comando para a próxima missão. A Sra. Miss está preocupada que as estratégias de Rízia possam ser muito complicadas, já que ela é super inteligente. Rízia a tranquiliza, dizendo que ela dá conta porque revisou os relatórios deles, e todos têm bons instintos. Eles conversam sobre seus interesses, e então Rízia muda para os problemas de sono de Iska. Ela lhe entrega um ingresso para a exposição de arte de Viblanc Selly. Alice passa no quarto mágico de sua mãe e compartilha seu encontro com Iska, o soldado do exército imperial que é tão forte quanto os discípulos santos. Sua mãe explica que os discípulos santos protegem o imperador e são os mais fortes do império, o que significa que, se Iska pode se igualar a eles, há uma conexão mais profunda acontecendo.
Ela lhes diz para olharem para cima, explicando que a fundadora lutou contra dezenas de milhares de soldados do exército imperial há cerca de 100 anos. Ela acrescenta que a fundadora ainda está viva e tinha uma irmã gêmea mais nova, Nebulus Mifki, que iniciou sua linhagem real. O Império não sabia sobre a gêmea, então eles celebraram quando Nebulus Prib, conhecida como a Grande Bruxa, morreu. Ela menciona que o vínculo com a fundadora está enfraquecendo, e eles notaram essa mudança durante a luta da Sra. Miss com Iska na Floresta Nelka. Alice pergunta o que isso significa, e a rainha continua dizendo que o poder astral reage quando seu hospedeiro está em perigo. Ela pergunta se Alice tem alguma ideia do que poderia estar causando isso, e Alice se lembra do poder astral que Iska usou. A rainha observa que ainda há muitos mistérios com o poder astral da fundadora, e fará com que a instituição investigue. Ela diz a Alice para ficar fora do campo de batalha até que possam confirmar a identidade de Iska. Alice diz a Rin que tem tido problemas para dormir, então precisa de uma mudança de ares. Rin pergunta se ela quer voltar para a Cidade Neutra, mas Alice diz que está evitando a ópera para não encontrar Iska. Quando Alice chega à cidade, ela avista Iska novamente. Ela percebe que ambos estão indo para a mesma exposição de arte e se sente desanimada. Alice desabafa um pouco, mas Iska sugere que eles visitem o museu juntos. Ela quase concorda, mas então se lembra de seus inimigos e decide se separar. Ela acaba se perdendo e chama por Rin. Eventualmente, Alice encontra seu caminho para o centro da cidade, onde Iska a chama. Ele a convence a ir ao museu com ele e ela finalmente concorda. No museu, ela pergunta a Iska por que ele gosta de um certo pintor. Iska analisa a arte, explicando o conceito e o que o interessa. Ela diz que sente o mesmo. Um pouco depois, Alice lhe oferece uma bebida como agradecimento por tê-la guiado, pois não quer dever nada a ele. Iska tenta recusar, mas ela insiste. Alice confirma que é mais velha que ele depois de perguntar sua idade. Depois de um tempo, Iska cochila e se apoia no ombro dela. Alice o lembra, sem jeito, que eles são inimigos e que ela poderia atacá-lo enquanto ele está inconsciente. Mismus reclama da grande pilha de coisas enviadas por Rizia. Rizia entra em uma videochamada e provoca Mismus de forma divertida sobre isso. Ela diz a Iska para ir ao Senado Imperial. Quando Iska se apresenta diante dos altos funcionários, eles o elogiam por ter contido e protegido o reator, mas o apóstolo lhe diz que sua missão era deter a bruxa da calamidade de gelo, o que ele fez. Graças às suas habilidades, o Império agora tem o poder de lutar contra ela, e apenas ter esse conhecimento é uma grande vitória militar para eles, tornando seu retorno como discípulo santo uma possibilidade. O apóstolo observa: entendemos seu desejo de manter a paz, e ele poderá se encontrar com sua excelência se tornar um discípulo santo. No entanto, ele ainda é visto como um criminoso no Império, então há um novo requisito para capturar a bruxa da calamidade de gelo. Iska olha, chocado com essa nova exigência. Mais tarde naquela noite, ele liga para a Sra. Miss, para perguntar se pode faltar ao treinamento do dia seguinte porque quer conversar com alguém na Cidade Neutra. Após alguma discussão, a Sra. Miss concorda, mas diz que irá junto. Alice pensa em seus momentos com Iska quando Rin entra e interrompe seus pensamentos. Rin lhe entrega um relatório sobre Iska, revelando sua identidade como discípulo santo e sua despromoção por salvar uma maga astral. Alice fica intrigada sobre por que ele a atacou e ordena a Rin que investigue a maga que ele salvou. Nesse momento, sua mãe entra e comenta sobre o interesse de Alice no soldado inimigo. Ela lembra que o Império é o inimigo deles, cheio de ódio, sempre os perseguindo e chamando-os de bruxas. Ela menciona todos os magos astrais que foram vítimas de suas caças às bruxas, e diz que derrotar o Império é o que todos os magos astrais realmente desejam. Ela aconselha Alice a pegar algumas coisas do Império enquanto sai do quarto. Alice chama Rin, pedindo para ela se preparar para uma viagem à Cidade Neutra no dia seguinte. Rin pergunta cautelosamente o que farão se encontrarem Iska, e Alice responde que é exatamente isso que ela espera, porque quer descobrir os verdadeiros motivos dele por si mesma. A Sra. Miss leva Iska para a Cidade Neutra, e enquanto estão a caminho, ela pergunta quem ele vai encontrar, mas Iska diz que não tem plano, esperando encontrá-la puramente por instinto. Pede a Sra. Miss para estacionar na entrada da cidade, e eles entram a pé. Eles chegam ao seu ponto de encontro habitual, a fonte, e Iska avista Alice com sua empregada, Rin. Alice confirma que eles realmente têm uma conexão. Ela pergunta quem é a Sra. Miss, e Iska lhe diz que ela é a capitã de seu esquadrão. A Sra. Miss que se pergunta baixinho quem é a linda garota, e Alice se apresenta como Alice Lislow Nebulas Nob, a infame bruxa da calamidade de gelo. A Sra. Miss entra em pânico ao perceber quem Alice é, e Alice sugere que eles saiam para conversar. Eles ficam perto de um penhasco e Alice se pergunta por que as duas nações se odeiam, especialmente com cidades pacíficas como a Cidade Neutra por perto. Ela pergunta a Iska por que ele salvou a maga astral um ano atrás, e ele explica que ela era apenas uma garotinha com poder astral fraco, mas o Império estava tão focado em capturar magos astrais que não via o quadro geral. Ele a salvou porque não concordava com o que estavam fazendo. Alice aponta que sentir pena de uma maga astral vai contra o plano dele de derrubá-la na Floresta Nelka. Iska fica em silêncio por um tempo, e Rin o cutuca, perguntando se ele perdeu a voz.
Isca lhes diz que suas razões realmente fazem sentido porque seus objetivos de um ano atrás ainda são os mesmos agora. Alice pergunta quais são esses objetivos, e ele explica que quer um acordo de paz para acabar com a guerra, mas nem o Império nem a soberania de Nebulus se importam com o que ele tem a dizer. Ele imaginou que se tomasse um membro da realeza de Nebulus como refém, isso chocaria a soberania e deixaria o povo preocupado, empurrando-os para negociações. Alice rejeita seu plano, dizendo que sua mãe não se importaria nem um pouco se ela fosse feita refém. Ela acrescenta que a paz é apenas uma fantasia, já que muitas pessoas odeiam o Império, então não há como negociar. Alice menciona que nunca pensou que alguém do Império realmente quisesse pôr fim à guerra, e ela lhe diz para servir sob seu comando. Rin discorda imediatamente, dizendo que as damas do palácio e sua majestade não aceitariam isso, mas Alice insiste que eles lidarão com isso quando chegar a hora. Ela promete a Isca um lugar sólido, mas ele precisaria abandonar o Império. Nesse momento, o céu troveja, e Alice se pergunta o que está acontecendo. Rin não tem ideia, dizendo que até seus poderes astrais estão assustados, enquanto Isca diz a Maismus para recuar. Para choque de todos, a Fundadora aparece através do céu rachado, reconhecendo as espadas astrais que Isca possui. Maismus surta quando Alice a chama de Fundadora, e Isca confirma que a grande bruxa Nebulus ainda está viva. Maismus se vira para Alice, dizendo que não é justo porque são apenas duas delas, mas Alice lhe diz que ela nem sabe o que está acontecendo. A Fundadora os identifica como cidadãos do Império e os ataca com raiva, alegando que eles arruinaram o planeta. A mãe de Alice, a rainha, entra em uma sala secreta e percebe que o vínculo da Fundadora está quebrado. Ela pensa que é um sonho realizado porque, com seus poderes, a derrota do Império está ao alcance. Isca questiona por que a Fundadora atacaria sua descendente, e Alice explica que são seus poderes astrais em modo de defesa, mas ela não sabe o que os desencadeou. Alice acha a situação tão frustrante porque queria resolver as coisas sem interrupções, mas, é claro, a Fundadora estúpida decide estragar a festa. Alice implora a Fundadora para parar o ataque, mas a Fundadora a persegue por se aliar ao Império como maga astral, dizendo que ela precisa ser eliminada. Rin corre para protegê-la e acaba desmaiando com a explosão. Alice começa a chorar, sem fôlego, mas Isca a acalma e lhe diz para usar seus poderes astrais de gelo para congelar seu corpo enquanto ele pede à Sra. Miss para levá-la num especialista em lesões astrais. Alice e Rin concordam em deixar de lado suas diferenças e se unir contra a Fundadora, que as ataca sem piedade. Elas conseguem bloquear alguns de seus ataques, enquanto Alice quase é arremessada por outros. Isca surge para salvá-la, e juntos eles conseguem derrotar a Fundadora. Alice cria degraus e escudos de gelo para Isca enquanto ele faz um movimento final para cortar as asas dela, enviando-a de volta ao sono. Após a luta, Isca recusa a oferta de Alice para trabalharem juntos, afirmando que voltaram a ser inimigos. Ele sugere que mantenham a trégua por aquele dia, já que está exausto da batalha, e Alice concorda. A equipe da Sra. Miss vai ao cassino para se divertir com jogos de cartas. Isca está numa maré de azar, e eles começam a achar que as máquinas estão armadas, então a Sra. Miss corre para encontrar outra. Eles tentam impedi-la, mas ela não aceita, e Nene se pergunta o que eles estão fazendo num cassino. Quando a Sra. Miss chega, ela lhes diz que Ricia a avisou há 2 semanas sobre as últimas férias deles antes da próxima missão. Ela está no comando, e o treinamento começa no próximo mês. Nene fica surpresa, e se pergunta se a missão será super perigosa, daí a necessidade de uma escapada sem arrependimentos. Isca pergunta sobre a missão, e Maismus diz que Ricia tem uma surpresa preparada para a próxima semana. Jin tenta acalmar a todos, dizendo que eles irão quando for a hora, quer a missão seja intensa ou não, mas a Sra. Miss retruca que suas palavras estão longe de ser reconfortantes. Isca questiona por que a Sra. Miss escolheu um cassino para as férias, e ela responde que planeja ganhar dinheiro suficiente para comprar um tanque Merkava, o mais recente modelo de tanque de batalha, para que possam escapar em segurança se as coisas derem errado. Nene a elogia por suas ideias ousadas, e Jin a parabeniza por não tê-los trazido apenas para se divertir. Alice e Rin chegam ao cassino, mas Alice insiste que não gosta de jogos de azar. Rin pergunta se ela planeja ir novamente à Cidade Neutra e ver aquele soldado imperial. Alice dá de ombros, dizendo que não se importará, pois da próxima vez ela vai arrumar uma briga com ele. Rin a dispensa, dizendo que ela pode desafiá-lo no campo de batalha. Enquanto passam por Isca e Sra. Miss, Rin arrasta Alice para uma máquina caça-níqueis, convencendo-a a tentar a sorte, alegando que o espírito da vitória estará ao seu lado. Alice entra na onda da vitória e começa a procurar um dia de sorte para sua batalha com Isca, mas Rin a puxa de volta para focar no jogo. De repente, Alice acerta o jackpot e moedas começam a jorrar. Rin corre para chamar um funcionário enquanto as pessoas se aglomeram em volta de Alice. Nene aparece parabenizando-a pela vitória e brincando que eles poderiam facilmente comprar um tanque para o capitão com todas aquelas moedas. Alice oferece a ela um balde de moedas, dizendo que não precisa delas. Nene agradece e sai correndo para encontrar seus colegas de equipe que perderam tudo. Isca comenta sobre a generosidade dela, enquanto a Sra. Miss supõe que ela deve ser alguma magnata do petróleo. Nene discorda e chama a Alice da foto, mas ele acha que não pode ser ela. No caminho, Alice para numa loja de uma cartomante. Ela pergunta sobre seu destino com Isca e quando eles se encontrarão novamente. A cartomante tira 2 cartas e diz que o rapaz que ela procura está por perto. Ela acrescenta que eles compartilham um forte laço que não pode ser quebrado. Alice sai e diz a Rin que a cartomante falou coisas interessantes, mas não deu respostas específicas. Enquanto elas se afastam, Isca a segue com sua equipe. Ele visita a mesma cartomante e pede a mesma leitura.
Ela tira o mesmo par de cartas e lhe dá a mesma resposta que a Alice. Risha é chamada pelos grandes apóstolos que a agradecem por ter vindo. Um deles pergunta se ela sabe sobre o vórtice, ao que ela confirma que a unidade sem nome está lá, conforme relatado pela instalação de observação. O apóstolo lhe diz que precisam de mais reforços e acham que Iska, o sucessor do gladiador de aço negro Crosswile, seria perfeito para o trabalho. Rizia percebe que querem que ela envie a equipe da Sra. Miss para o vórtice, mencionando que estão pedindo isso porque sabem da amizade dela, o que significa que ela estará fazendo o papel de vilã em vão. O apóstolo a lembra que ela abriu caminho até o topo, empurrando colegas e chefes para o lado, então isso deve ser moleza. Ela cede às exigências, dizendo que fará isso apenas desta vez. Rishi faz uma videochamada para a equipe da Sra. Miss de manhã cedo, enquanto estão sentados, dizendo-lhes para largarem o que estão lendo porque ela tem uma nova missão para eles. Ela explica que precisam desativar outro vórtice em formação, semelhante ao criado por uma onda de energia astral durante o confronto entre demônios e bruxas há 100 anos. Ela acrescenta que o vórtice invocou a grande bruxa Nebulus, e uma bruxa mais forte poderia surgir se a soberania se envolver. Ela lhes deseja boa sorte e desliga. Alice olha para o lenço de Iska, percebendo que se esqueceu de devolvê-lo. Nesse momento, Rin entra e diz a Alice que recebeu uma mensagem de sua irmã Sisbel sobre uma perturbação na energia astral, que pode ser um vórtice avistado no Canyon Muter, a sudoeste da soberania. Ela menciona que o Império enviou tropas para lá. Alice se pergunta por que não foi informada, e Rin diz que a família Zorra está propositalmente atrasando o relatório para a rainha. Alice se pergunta por que as famílias Liu, Zorra e Hydra estão sempre brigando, apesar de todas serem da realeza. Elas imaginam que os Zorra querem manter o vórtice para si, então Alice decide ir verificar. Quando chegam à mansão, Alice reclama da recepção fria. O Lorde Mascarado da casa se aproxima por trás delas, mas Rin o sente, e ele elogia seus instintos aguçados. Alice pergunta por que não estão relatando o vórtice, e o Lorde Mascarado explica que não há prova de que seja um vórtice, apenas uma flutuação na Magna. Ele diz que a família Zoa acabou de sair para relatar suas descobertas porque demoraram um pouco para organizar a papelada. Alice se afasta, chamando aquilo de perda de tempo. Enquanto isso, Iska e a Sra. Miss discutem um encontro com a bruxa enquanto estão no acampamento. A Sra. Miss avista sua antiga colega Noro e elas se abraçam felizes. Ela apresenta Noro à sua equipe. O comandante sem nome, um discípulo santo dos 8 apóstolos, estabelece as regras e eles recebem ordens para iniciar a busca. A equipe de Mismos começa a busca, mas não encontra nada. Ela recebe uma ligação de Noro informando que 3 unidades desapareceram durante a busca. Mismos lhes diz para voltarem à base porque podem ter novas ordens, mas o comandante insiste para que continuem procurando o vórtice, dizendo que não há necessidade de enviar um esquadrão de resgate para apenas 3 de 32 unidades. Jin e os outros criticam a escolha do comandante de abandonar as outras equipes. Decidindo confrontá-lo, Iska se dirige ao escritório do comandante. O comandante o reconhece como o traidor do Império. Iska pergunta se pode fazer uma pergunta, mas o comandante o rejeita, dizendo que ele precisa ter a patente certa para falar com ele. A Sra. Miss entra inesperadamente e se oferece para falar em nome de Iska como capitã. Ela pergunta por que não estão enviando um esquadrão de resgate para os soldados desaparecidos. Iska compartilha a experiência deles com os outros membros da unidade, concluindo que o comandante não disse uma palavra. Nene se pergunta se há uma operação secreta da qual eles não sabem. Rin pergunta a Alice se ela tem certeza de ir ao vale. Alice confirma, e Rin questiona o que ela fará se vir Iska. Alice diz desafiadoramente que ele não estará lá, e que ela vai como uma princesa da família Lou. Nesse momento, o Lorde Mascarado entra e anuncia que é a hora. Alice visita o vale com o vórtice e percebe que é legítimo. O Lorde Mascarado entra, e Alice pergunta se ele está tentando acumular o vórtice só para si. Ele lhe diz que acabaram de encontrá-lo há pouco tempo e estão prestes a relatar à rainha. Então outra dama entra, e ele a elogia por aparecer na hora certa. Ele a apresenta a Alice como Kissing, sua sobrinha, e os incita a partir para que possam proteger o vórtice. Alice se pergunta se Kissing sequer tem o poder de defendê-lo, e o Lorde Mascarado insiste que ela pode ser ainda mais forte que Rin. Ela questiona qual é o plano dele para o poder do vórtice e se ele quer derrubar o Império com ele. O Lorde Mascarado responde que derrubar o Império tem sido o sonho de todo mago astral por 100 anos. Enquanto isso, Nene detecta algumas leituras estranhas de poder astral na base que são diferentes do vórtice, e ela avisa Mismos. Mismos recebe uma ligação que confirma que são de fato forças de poder astral que se infiltraram, mas eles ainda são ordenados a procurar o vórtice. Nene capta outro sinal de poder astral próximo, e Mismos avista uma luz que Nene confirma ser forte e semelhante ao vórtice. Nene acha que o QG pode elogiá-los por serem os primeiros a descobri-lo. De repente, Noro e sua equipe chegam. Ela pergunta se eles viram o vórtice e Mismos diz que sim. Noro ri, dizendo que é uma pena porque antes mesmo de avistarem o vórtice, a soberania armou uma armadilha na base para pegar quaisquer soldados imperiais que o descobrissem.
Ela faz da Sr. Miss refém e mostra sua marca de bruxa junto com seus colegas de equipe. A Sr. Miss pergunta o que ela fez com a verdadeira Noro, e Noro explica que foi criada na Soberania Nebulosa, então ela é a verdadeira. Ela começa a apertar o pescoço da Sr. Miss com poder astral, mas o comandante Sem Nome aparece e ataca seus colegas de equipe. Sem Nome a lembra que suas ordens são para ninguém atrapalhá-lo, e que ele sabia que havia um traidor entre eles. Noro afirma que não pode ser capturada, então um colega de equipe caído cria uma distração enquanto ela foge. Eles tentam persegui-la, mas ela acelera e escapa. Iska pergunta ao comandante se ele planeja esfaquear a bruxa enquanto ela segura a Sr. Miss, mas o comandante o ignora. Ele pergunta a Iska se ele quer acabar de volta na prisão desrespeitando um comandante. Jin intervém, dizendo que deveriam procurá-los, já que sabem a localização, mas o comandante lhes diz para se aterem à missão. Ele acrescenta que explodirá a base inimiga assim que voltar. Na base da Soberania, Alice explica que o vórtice é pequeno, o que significa que apenas alguns magos astrais realmente ficarão mais fortes com ele. O Lorde Mascarado intervém, dizendo que apenas 1 ou 2 magos serão suficientes, e a energia astral se esgotará depois. Um mago anuncia que Noro está de volta à base. Eles se aproximam dela e veem que ela está com um soldado imperial. O Lorde Mascarado elogia seu trabalho enquanto Alice e Mismus se reconhecem. Alice fica nervosa. Mismus pode revelar sobre seu encontro com Iska na Cidade Neutra. Mismus tenta mencionar o encontro deles, mas Rin a derruba, fazendo-a desmaiar. Rin repreende Noro por trazer um soldado imperial para a base e se move em direção a Alice. Alice a agradece, e Rin responde que Iska continua atrapalhando o caminho delas. Alice decide verificar a base inimiga e pede a Noro a localização. Alice e Rin sobem no golem para a base, e ela explica que esta é sua chance em 1 milhão de lutar contra Iska. Iska e a equipe decidem resgatar sua capitã e inspecionar a base inimiga. Eles pensam que seus soldados não lançarão um míssil por mais 2 horas, mas ficam chocados quando um míssil atinge sua base da Soberania vindo do lado inimigo. Iska diz a todos para se moverem rápido porque o próximo míssil chegará em 20 minutos. Eles correm para a base, e Iska avança para salvar Miss Miss de Noro. Noro tenta atacá-lo com uma explosão de fogo astral, mas Iska a corta com sua espada. Então Kissing entra e destrói um míssil com seu poder astral espinhoso, o que pega todos de surpresa. Noro a elogia, dizendo que ela realmente tem o sangue dos fundadores. Kissing recebe a ordem de eliminar os soldados imperiais e mira em Iska com seus espinhos, mas ele decide revidar agora que sabe o quão poderosa ela é. Ela dispara seus espinhos astrais contra ele, mas ele os bloqueia. Kissing fica surpresa com sua defesa e intensifica seu jogo com poderes mais destrutivos, até mesmo recriando um míssil para tentar eliminá-lo. Enquanto isso, Alice e Rin aparecem na base do Império, mas a encontram deserta. Rin sente o comandante Sem Nome por perto e salva Alice de um ataque. Ele elogia seus instintos aguçados. Alice pergunta se pode direcionar sua raiva para ele por ter machucado Rin e por ter perdido alguém que ela estava procurando. Eles se atacam, mas o comandante a deflete, contra-ataca e ela se machuca, mas Rin pula para protegê-la. O comandante a zomba por perder a coragem, mas Alice se desculpa por duvidar de sua força como discípulo do santo. Ela decide mostrar do que realmente é capaz e libera o grande poder astral da calamidade de gelo na base, mas ele consegue escapar antes de ser congelado. Após a luta, eles notam uma explosão no vórtice e correm de volta. De volta à base da Soberania, Kissing anuncia que sua missão está completa após a explosão. Iska sai ileso e pergunta, brincando, quem ela eliminou. Ele questiona quem a ensinou aquele estilo de luta autodestrutivo, mas ela o ignora e o ataca com magia espinhosa. Ele se defende e a ataca de volta, admitindo que ela é uma oponente difícil, mas a lembra que ela nem sempre pode vencer com essa abordagem. Hissen desmaia inconsciente e Noro foge enquanto a Sr. Miss se aproxima de Iska. Ele sugere que recuem e levem a pura sangue com eles. Mas então, o Lorde Mascarado aparece e esfaqueia Iska com sua espada. Iska cai de joelhos, confuso sobre quem é o cara mascarado, mas o Lorde Mascarado lhe diz para focar em sua capitã em vez disso. Ele empurra Sr. Miss para o vórtice e Iska pula atrás dela. Alice chega com Rin e mergulha no vórtice para salvá-los. Ela pergunta onde Iska esteve todo esse tempo, e explica que o procurou na base do Império, porque uma cartomante disse que ele estaria por perto. Ela se oferece para resgatar Iska se ele prometer lutar ao lado dela depois. Iska concorda e ela segura a mão dele. Ela usa seus poderes para erguê-los, mas a energia astral de repente aumenta, fazendo com que se separem. Ela aterrissa de volta no penhasco e amaldiçoa o espírito astral por atrapalhá-los, justamente quando ela finalmente conseguiu vê-lo. Iska e Mismus aterrissam perto do tanque deles. Ele informa Jin e Nene sobre o que aconteceu. Ela se pergunta como ele sobreviveu ao vórtice enquanto ele olha silenciosamente para uma gema em sua mão, murmurando que deve uma a Alice. Alice está imersa em pensamentos sobre sua experiência com Iska no vórtice quando Rin aparece e a interrompe. Na defensiva, Alice insiste que não está pensando em Iska, mas Rin a entende e sugere que visitem a Cidade Neutra para vê-lo, para que Alice possa finalmente ter aquela luta que tanto espera. Alice aprecia a compreensão de Rin. Mismus pede desculpas à equipe, e a Iska por colocar a vida dele em risco, mas Iska a tranquiliza, dizendo que está bem. Mismus sente algo estranho na mão e o segura.
Rícia entra na sala de reuniões para anunciar a missão secreta deles. Eles vão se infiltrar na soberania de Nébulus para capturar a rainha. Iska e Jin não conseguem acreditar e se perguntam se Rizia está brincando, já que parece impossível, mas Rizia afirma com confiança que eles podem lidar com qualquer coisa porque são talentosos. Jin pergunta como eles planejam se infiltrar e Nene aponta que eles terão que lidar com testes de poder astral. Rizia elogia por mencionar isso e explica que a soberania usa um brasão astral para seus testes, o que significa que qualquer um sem ele é rotulado como espião. Ela elaborou um plano, mas eles terão que esperar 3 dias pelos detalhes, assim que a preparação estiver concluída. Enquanto isso, Alice e Rin ficam na praça da cidade esperando por Iska. Rin oferece um guarda-chuva a Alice e a lembra que estão lá há 3 dias sem vê-lo. Alice se pergunta por que ele não aparece, já que geralmente se encontram, e Rin comenta que o último encontro deles foi especial. Rin tenta sugerir que, como ele foi pego no vórtice, ele pode estar morto. Mas Alice a interrompe, insistindo que ele está vivo, e ordena a Rin que se separem e o procurem. Rin menciona pensativa que Alice está destinada a ser rainha, mas outros estão à espreita para tomar o trono. Ela acha que é hora de reunir apoiadores e se preparar para o futuro, em vez de se fixar em um soldado como Iska. Rin promete cortar seus laços com Iska. De volta à sala de reuniões, Nene se pergunta o que Rícia está planejando para a missão, e Jin responde que ninguém sabe porque são os soldados que terão que fazê-lo. Nene percebe assim o Tita Miss coçando o ombro, e Jin brinca se ela pegou brotoejas por dormir demais, mas a senhorita Miss rapidamente nega. Nene se oferece para ajudar a tratar e a encoraja a tirar a jaqueta. Eles ficam surpresos quando a senhorita Miss revela uma marca de bruxa em seu corpo. Jin explica que ela deve ter pegado do vórtice, ela foi possuída pelo espírito astral porque é uma hospedeira ideal. Iska lhe dá 2 escolhas, render-se aos apóstolos para pedir uma sentença mais leve em vez de execução, ou continuar como capitã deles, mantendo o brasão astral em segredo. A senhorita Missus lembra que estarão em apuros se forem pegos, mas Jin lhe diz para não se preocupar, ela só precisa escolher um. A senhorita Miss desaba dizendo que não quer ser a capitã deles, especialmente agora que voltaram a se reunir. Alice tira o dia para descansar e se pergunta se deveriam mudar de tática. Rin sugere desistir da busca, mas Alice não aceita. Ela consulta seu guia para ver onde pode encontrar Iska em seguida. Nene e Jin passam no quarto de Iska. Iska pergunta sobre a capitã e eles dizem que ela está descansando. Iska pergunta o que podem fazer sobre o brasão, e Jin explica que precisam encontrar uma maneira de escondê-lo porque um discípulo santo não vai deixar de notá-lo. Ele acrescenta que se a senhorita Miss for pega devido ao incidente de Noru, ela será executada como espiã, o que não poderia vir em pior hora. Iska vê o cartão da exposição de arte que Rizia lhe deu e decide levar a capitã para a cidade neutra. Eles se sentam na praça da cidade e Iska pede desculpas por tê-la trazido. Preocupada que possa parecer que querem escondê-la, a senhorita Miss diz que se sente mais segura e menos estressada aqui. Iska se pergunta quando o Império será tão tranquilo quanto a cidade neutra. Ele conta a história de por que o Império teme pessoas com espíritos astrais, expressando a esperança de que a guerra termine em breve. Ele promete à senhorita Miss que um dia ela não terá que esconder seu brasão e eles a apoiarão até lá. Mismas começa a chorar baixinho e pede a ele para não fazê-la chorar. Ela se oferece para pegar algumas bebidas para eles e se afasta. Enquanto isso, Alice passeia pela cidade neutra, ponderando quando a soberania também vai se acalmar. Iska senta-se pensativo, percebendo que, a menos que a guerra termine, a capitã não estará segura. Ele se lembra da missão deles de capturar a Rainha Nébulus e avisa que os apóstolos não a deixarão ir depois de pegá-la, o que só vai escalar a guerra. Alice se aproxima de Iska sem saber que está falando com o cavalheiro na cadeira e pergunta se pode sentar ao lado dele. Iska a reconhece e diz o nome dela. Ela percebe quem ele é e pergunta onde ele esteve, já que ela o procurava há dias. Ela tropeça nas palavras e perde o fio da meada. Iska oferece seu assento, mas ela recusa educadamente, dizendo que Rin a repreenderá por isso. Ele se oferece para se levantar por ela, mas ela insiste que se sentem juntos como iguais. Alice lhe diz o quão feliz ela está por ele ter sobrevivido ao vórtice e pergunta o que ele está fazendo na cidade. Ele explica que está apenas pensando em algo, já que tiveram um problema após o incidente. Alice pergunta o que está acontecendo, alegando que pode guardar segredos, mas só contará a Rin. Iska duvida da capacidade dela de guardar segredos, mas Alice tenta persuadi-lo a compartilhar. Rin chega e os interrompe. Alice tenta se defender, mas Rin ignora. Ela lhes entrega sucos de maçã com limão e Iska desmaia depois de tomar um gole. Alice fica chocada e Rin explica que drogou a bebida dele para impedi-lo de conversar com Alice. Assim ele veria a soberania como algo maligno. Alice argumenta que estão na cidade neutra, mas Rin diz que não achou que ele aceitaria e que precisam levá-lo. Rin o levanta e Miss Miss aparece. Ela questiona o que fizeram com Iska na cidade neutra, mas Alice defende as ações de Rin, dizendo que Iska é o inimigo delas. O brasão astral de Miss Miss brilha, e ela tenta atacar, mas Alice, surpresa com o brilho, usa seu poder de gelo para detê-la. Rizia relata a captura de Iska pela bruxa da calamidade de gelo ao imperador, perguntando o que devem fazer a seguir. Alice diz a Rin para parar seus planos de levar Iska para a soberania, pois ele enfrentaria tortura, prisão perpétua ou até mesmo a pena de morte por ser um ex-discípulo santo. Ela avisa que se ele escapar, o palácio será o próximo alvo. Rin concorda e decide levá-lo ao território nebuloso mais próximo.
Rízia informa os apóstolos sobre o ocorrido e eles dizem que isso não os impedirá de prosseguir com sua operação secreta. Rízia menciona que o imperador ordenou que ela interrompesse a operação. Os apóstolos chamam o imperador de Wishiwashi e perguntam o que Rízia planeja fazer. Ela explica que testemunhas viram o carro deles indo em direção à prisão de Alcatraz para aqueles que confrontam a rainha. Rízia continua dizendo que o homem que enfrentou a antiga rainha, o demônio herético Salinger, ainda está preso lá, e tirá-lo poderia mudar o rumo para o Império. Os apóstolos a lembram que convencer Salinger a se juntar a eles não será fácil, mas ela pode continuar avançando com seus planos. Rízia entra na sala de reuniões onde Jin, Nene e Mismus esperam. Mismus rapidamente pergunta se podem resgatar Iska, e Rízia acena. Ela os lembra que não podem chegar ao julgamento sem o brasão astral. Então ela tira um dispositivo que pode imprimir o brasão astral em seus corpos. Rízia explica que eles se tornarão bruxos por uma semana, e a marca será apenas temporária. Esse dispositivo bombeia a energia astral concentrada para estampar o brasão na pele deles. Ela o imprime em Nene primeiro. Jin faz um sinal para Mismus, e ele o coloca na mão esquerda dela, junto ao brasão original. Ele mostra a Rízia, que concorda que parece exatamente com o verdadeiro. Jin estampa o dele nas pernas. Rízia lhes diz que quando chegarem à prisão de Alcatraz, será a chance deles de causar o caos. Ela acrescenta que outras unidades criarão distrações, enquanto o resto se infiltra no palácio para capturar a Rainha Nébulas. Rin atualiza Alice sobre a chegada deles em Alcatraz, e Alice diz a ela para dirigir até o local deles. Alice se pergunta o que fazer com Iska, cutucando-o para acordar, mas ele permanece inconsciente. Ela observa bem o rosto dele, mas volta à realidade, lembrando que estão em lados opostos. De repente, um carro os corta, fazendo Rin desviar um pouco. Depois disso, Iska acorda e percebe o que está acontecendo. Ele diz a Rin que está desapontado com ela, mas ela joga a culpa de volta para Rin. Eles finalmente chegam ao alojamento e Rin diz a Iska que ele é prisioneiro de Alice, então ele tem que ir com ela. Eles chegam ao quarto de Rin, e Iska olha ao redor, curioso para saber quem é o dono. Jin, Nene e Miss passam por várias verificações para mostrar seu brasão astral e confirmar que é legítimo com diferentes configurações de segurança. Rízia lhes dá as direções para a cidade. Durante a ligação, Jin menciona que a cidade está cheia de prisões, e Rízia concorda, dizendo que ela se deu bem sendo paga para prender criminosos violentos. Quando finalmente a encontram, perguntam como ela entrou e por que está lá, mas ela diz para não se preocuparem. Ela os incita a ir para a torre da prisão Olulemon, onde Iska está detido. Rin diz a Iska que estão no Hotel Royal, na Soberania, e o manterão lá até decidirem o que fazer com ele. Ela pensa que o plano de Alice é perigoso, e vê Iska como uma ameaça maior do que Alice, por isso quer prendê-lo. Ela corta o próprio braço com uma faca, dizendo que isso provará sua história de autodefesa contra ele. Rin insiste que um espadachim imperial não pode ser apenas observado, ele precisa ser trancado, já que ele atrapalha o objetivo de Alice de unificar o mundo. Ela continua atacando-o, mas Iska desvia de seus movimentos. Enquanto isso, Alice está relaxando em seu quarto, tentando decidir o que comer no jantar. Ela pensa em massa e se lembra do tempo com Iska no restaurante, corando com a lembrança. Mas então ela se lembra que Rin ficará brava com ela. Então ela para. Enquanto se dirige ao quarto para planejar o jantar, ela fica chocada ao ver Rin tentando esfaquear Iska. Iska diz a Rin que Alice está ali, mas ela não acredita nele até que Alice a toca no ombro. Rin elogia Alice por se divertir e pergunta se pode se juntar. Jin, Nene e Mismus aparecem na prisão fortemente guardada e percebem que é uma verdadeira fortaleza. Jin menciona que só chegaram tão longe graças a Rízia antes de se separarem. Miss Missa se pergunta se Iska está realmente na prisão, e Jin responde que ele deve estar se estão enviando um discípulo santo, ou se há algo mais acontecendo. Alice decide algemar-se a Iska e ficar de olho nele, já que Rin tentou matá-lo 2 vezes. Depois de avisar Iska, Rin sai do quarto. Iska pergunta a Alice como eles vão ao banheiro ou dormem com as algemas. Alice percebe que ele tem razão e chama Rin. Rin assume o lugar de Alice, e Alice vai tomar banho. Como de costume, Rin ameaça Iska, e quando Alice volta, ela está enrolada apenas em uma toalha e esquece que Iska está ali. Ela se vira, revelando o brasão astral em suas costas. Completamente nua, Alice diz que sua visão está clara agora que Iska mostrou suas verdadeiras intenções. Tanto Iska quanto Rin ficam desapontados, e Iska a incita a vestir algumas roupas. Ela, de forma brincalhona, diz a ele para tirar a roupa também, já que são rivais, e o provoca um pouco. Rízia visita o poderoso demônio Salinger em sua cela segura, e ele pede que ela se apresente. Rízia se pergunta se precisa de um convite especial para vê-lo. Rízia diz ao imperador que Salinger ficou preso por 30 anos, mas ainda parece jovem, fazendo-a se perguntar se é realmente ele. Salinger responde, impressionado com a ousadia dela em falar com ele daquele jeito. Ele questiona se a confiança dela vem do apoio do imperador, mas Rízia nega. Ele fica surpreso e pergunta como ela sequer entrou. Rízia explica que usou meios pacíficos para entrar porque tem cidadania da soberania para situações como esta. Ela veio para libertá-lo, alegando que precisam da ajuda dele para invadir e capturar a rainha que o aprisionou décadas atrás. Embora Salinger ache o plano de vingança deles entediante, ele admite que está cansado de se esconder. Rízia rompe suas defesas e ele concorda em ir e almejar algo maior do que apenas ser um rei.
Enquanto isso, Alice se aproxima de Iska, que está olhando pela janela para a cidade. Ela se pergunta se ele não consegue dormir por causa da atmosfera hostil, mas ele balança a cabeça, dizendo que acha a vista noturna pacífica. Alice argumenta que não é totalmente pacífico, apontando a prisão onde o notório demônio Salinger está detido, o traidor que matou a antiga rainha. Ela para no meio da frase, preocupada que Rin possa ouvi-la falando sobre Salinger. Nesse momento, Rin entra com a notícia de que alguém se infiltrou na nação deles e cruzou a fronteira. Ela olha para Iska, mas ele ignora, alegando que está fora de seu alcance, já que não está apto para a responsabilidade. Rin concorda, mas avisa que grupos suspeitos foram avistados em 12 províncias, exceto na central. Como podem ser forças secretas do Império, um aviso foi emitido, afetando também a província de Alcatraz. O alarme da prisão dispara, e Miss se pergunta se eles o ativaram, mas Jean a tranquiliza, dizendo que teria disparado antes se tivessem. Nene percebe alguns passos e pede a todos para ficarem quietos. Nene e Jean concluem que os soldados são forças de emergência da prisão, bem equipados para lidar com magos astrais, então não estão atrás deles. Mismus fica ansiosa, temendo pela segurança de Rízia, e propõe que vão salvá-la. De repente, o prédio treme, e Mismus recebe uma ligação de Rízia. Ela explica que o barulho veio de uma parede que foi explodida para acesso subterrâneo, seguida por um espírito astral da Terra, que fez um enorme buraco até a superfície. Ela se maravilha com o quão incrível é a arte astral. Mismus pergunta onde Iska está, e Rízia admite que ele não está mais na prisão porque um demônio causou o caos. Ela os avisa para não serem pegos pelos guardas da prisão e desliga. Miss grita de frustração, mas Jean diz a ela que não é hora de reclamar. Eles se preparam para escapar e Nene levanta a questão se Rízia os usou como isca novamente, mas Jean descarta essa ideia. O esquadrão de emergência se espalha e Jean percebe que estão encurralados. Ele diz que a senhorita discípula santa, Rízia, deveria ter se comunicado 2 minutos antes. Alice avista a explosão na torre da prisão ou Lulegan e se pergunta o que está acontecendo. Rin recebe uma ligação e informa Alice sobre a explosão e o buraco. Ela acrescenta que os guardas ouviram um rugido alto da cela de Salinger no subsolo e estão tentando contatar a equipe de resposta a emergências. Alice avisa que se o demônio escapar, ele irá atrás do espírito astral de sua mãe. Ela instrui Rin a preparar o veículo para que ela possa ir e detê-lo. Rin tenta alertá-la sobre o perigo, mas Alice insiste que ninguém mais pode lidar com isso. Rin sai e Alice informa Iska sobre sua fuga para a prisão. Iska pergunta se ela pode dar os detalhes, e ela confirma, dizendo que ele é um inimigo, mas compartilhar aliviaria a mente dele. Alice sai para se vestir. Quando ela volta, entrega-lhe um lenço fresco para trocar pelo que ele lhe deu no teatro. Ela diz a ele que pode descartá-lo totalmente se não gostar, mas espera que ele goste antes de sair correndo do quarto, toda shyly. Enquanto isso, na prisão, Jean percebe que não podem levá-los para baixo, então ele sugere ser a isca enquanto eles eliminam os guardas. Nene intervém, dizendo que ele é o melhor para o trabalho, mas Jean a dispensa, dizendo que não serão afetados por ela. Miss se oferece para agir como uma bruxa à solta, já que ela tem o brasão astral. Miss corre em direção aos guardas fazendo um show. Eles perguntam se ela causou a explosão e ela alegremente afirma que sim, dizendo que os aniquilará com seu poder astral. Eles atiram nela e ela foge enquanto eles a perseguem até pegá-la. Eles dizem que ela está marcada para execução, mas Nene e Jean chegam e os eliminam. Miss abraça Nene chorando, dizendo que estava com muito medo e teria sido uma fatalidade se eles tivessem aparecido um pouco mais tarde. Jean a elogia por fazer um trabalho incrível pela primeira vez. Iska está ali parado, se perguntando o que realmente está acontecendo na prisão. Ele ouve um telefone tocar e entra no quarto de Alice para encontrar seu telefone acendendo. Ele atende a ligação de Jean, e eles lhe dão os detalhes sobre a situação deles. Ele fica surpreso por estarem na soberania, e os informa sobre sua própria confusão. Eles perguntam se ele pode se libertar, mas ele diz que está algemado, então escapar será difícil. Então ele de repente se lembra do lenço que Alice lhe deu, e o abre para encontrar a chave das algemas. Ele se chama de idiota por não ter descoberto antes. Ele diz a Jean e Nene para esperarem na torre da prisão, enquanto ele vai até eles. No caminho, o carro de Alice é emboscado por soldados imperiais e eles escapam pouco antes do carro explodir. Eles chegam à prisão em meio ao caos, e Alice se pergunta como os soldados imperiais cruzaram a fronteira. Rin explica que eles os enganaram, causando toda essa confusão além da fuga de Salinger. Alice decide resolver os problemas um de cada vez. Alice contém a explosão do carro e Rin diz aos guardas para mostrarem algum respeito a ela. Alice os informa que estará liderando em nome da rainha e que todos é melhor seguirem suas ordens. Ela envia Rin para lidar com Salinger, já que confia nela. Iska corre em direção à prisão, se perguntando o que está acontecendo com o fogo. Ele se encontra com sua equipe e Miss o abraça, com os olhos marejados. Ela se desculpa por não ser forte o suficiente. Jean diz a eles para irem antes que o fogo os alcance, mas Iska recusa, dizendo que só precisa de 15 minutos e os encontrará atrás de um hotel próximo. Ele pega suas espadas de mismos e parte. Rin chega num penhasco e chama por Salinger. Ele responde, notando que ela está vestida como uma empregada, mas algo está errado. Rin diz que não vai se apresentar a um criminoso que tentou roubar o espírito astral da rainha por alguma razão estranha. Salinger insiste que não roubou, apenas coleta impostos como o rei que ele pensa ser. Eles discutem até que Rin libera seu golem, usando seu poder astral da terra para esmagá-lo. Para seu choque, ele sai ileso, e ela joga mais pedras nele, mas ele as rebate.
Salinger diz a ela que ela não tem chance, porque seu poder é para puros sangues, e Rin o acusa de roubar sangue real. Ela avança para atacar, mas Salinger a atinge com seus poderes. Ela luta para se levantar e ele prepara um último golpe. Mas do nada, Iska aparece. Ele bloqueia o golpe com sua espada e diz a Rin que a salvará só desta vez porque esse cara é inimigo de Alice. Rin não consegue acreditar que Iska não sabe sobre o demônio transcendente. Iska a faz prometer que se ela derrotar o demônio, ele e seus amigos poderão cruzar as fronteiras. Rin fica sem palavras, e Iska vê isso como ela aceitando o acordo. Salinger então se pergunta por que alguém do Império a está defendendo e indo contra ele. Ele ignora a resposta de Iska, dizendo que não significa nada para ele e que o esmagará. Ele bate os dedos, sacudindo todo o prédio, distraindo Alice enquanto ela tenta ajudar as pessoas. Alice envia guardas e uma equipe de emergência para encontrar Salinger. Ela continua falando, mas o comandante sem nome aparece e diz que ele é imparável. Alice questiona como ninguém como ele pode se infiltrar em sua nação, e o sem nome a chama de bruxa ridícula por rotulá-lo assim. Ela pergunta se ele atacou a prisão para salvar Salinger, mas ele descarta a pergunta dela, dizendo para ela se concentrar porque a torre da cidade está em chamas. Ele a avisa que Salinger trará o caos novamente, assim como antes. Alice insiste que o deterá e ataca o sem nome com sua magia de gelo, mas ele corre para o topo da torre. Ele diz a ela que uma vez que Salinger escapar da prisão, seu trabalho estará feito, e então ele desaparece. Alice avista Salinger parado na frente de Iska e Rin. Salinger libera um espírito de fogo e gelo em Iska. Iska tenta cortá-lo como de costume, mas as chamas ficam mais fortes. Salinger diz a Iska que ele cometeu um erro ao mexer com o equilíbrio de fogo e gelo e o ordena a morrer. Iska desaparece em uma explosão. Rin se pergunta se é por isso que ele está coletando espíritos astrais, e Salinger confirma que seu objetivo é fundir humanos com eles. Rin fica chocada com o que ele diz. Ele acrescenta que apenas 2 pessoas expressaram seu desejo de superar a ideia terrena de um rei e alcançar esse nível. Rin o chama de louco e aponta sua espada para ele, dizendo que ele precisa ser parado. Salinger questiona se ela ainda quer lutar depois de ver como Iska caiu, mas Rin lhe diz que Iska é mais forte do que ele pensa. Ela o lembra que sua mestra, Alice, vê Iska como sua única rival e que ele derrotou o fundador que Salinger admira. Salinger não consegue acreditar e pensa que ela está mentindo, mas Rin insiste que seria preciso mais do que aquele golpe para acabar com Iska, e ela estava apenas ganhando tempo ouvindo seu discurso. Salinger decide derrubá-la também, mas Iska de repente aparece e o ataca de volta. Salinger está em choque e diz que Iska não deveria ter sobrevivido, mas Iska explica que suas espadas astrais são um par. Uma espada corta artes astrais, enquanto a outra as replica. Iska o persegue e eles finalmente chegam ao topo do prédio. Salinger provoca Iska, perguntando se ele se congelou para escapar das chamas. Ele se pergunta se Iska enlouqueceu, mas Iska afirma que tem determinação. Ele lembra a si mesmo que Alice confia nele, então ele não a decepcionará. Salinger zomba de sua determinação, então lança um ataque de tempestade de areia contra ele, mas Rin o bloqueia com sua magia astral da terra. Salinger revida com outro ataque direcionado a Rin por interrompê-lo, mas Alice chega bem a tempo de bloqueá-lo com seu poder de gelo. Ela pergunta o que ele está fazendo com Rin, e a abraça, elogiando-a por aguentar firme. Ela olha para Iska e diz que sabia que ele a ajudaria. Iska avança contra Salinger para derrubá-lo de vez. Ele o derruba com força, atingindo-o implacavelmente. Salinger recua, alegando que o destino lhe enviou um oponente difícil para impedir sua ascensão como mago astral. Mas nada pode detê-lo. Após a luta, Rin diz a Alice que todos os prisioneiros foram contabilizados, e Alice solta um suspiro de alívio. Ela pergunta a Rin como está seu ferimento, mas Rin mente e diz que está bem. Quando Alice toca seu ferimento, Rin grita de dor. Alice diz a ela para parar de fingir perto dela e Rin admite que a dor está lá, o que faz Alice chamá-la de boa menina. Alice pergunta sobre a situação, e Rin a atualiza que as coisas estão calmas no local agora que os soldados imperiais recuaram. Ela menciona que eles informaram a rainha, mas Alice diz que ela mesma dará um relatório detalhado. Então, o comandante sem nome aparece na base do Império, e outro comandante sem nome menciona que ele teve um tempo mais difícil do que o esperado. A primeira comandante tira seu capacete, revelando ser Rícia. Ela desabafa sobre como pensou que ia desmaiar de calor, jurando que nunca mais usará equipamento de fibra metálica completamente hermético, já que não conseguia lutar por mais de 5 minutos antes de ficar exausta e ter que tirá-lo. O comandante sem nome a lembra que ela não precisa de algo assim, mas ela diz que faz parte de sua pesquisa. Ela pede uma atualização a ele, e ele compartilha que 2 forças especiais entraram na província para que possam ficar de olho nas coisas. Rícia considera isso uma boa notícia e aposta que fará os 8 grandes apóstolos felizes por 3 dias. O comandante sem nome pergunta sobre relatar ao imperador e Rícia diz que fará isso também, já que o imperador está particularmente interessado em Iska. Os apóstolos desejavam que o puro sangue fosse capturado, mas ainda estão conseguindo o que querem. Iska e a equipe cruzam de volta para o Império, e Mismos expressa seu alívio por sair em segurança. Eles conversam sobre como entraram e o brasão astral que Rícia lhes deu. Iska começa a relaxar, e Nene verifica se ele está cansado, mas ele a dispensa. Ele se perde em pensamentos e acidentalmente menciona que Alice o exauriu.
Isca pergunta a Miss Misty se eles descobriram uma solução para o brasão astral, já que ela diz que está bem. Miss Misty se lembra e implora para ele não fazê-la recordar. Ela diz a ele para encontrar uma solução para ela quando chegarem em casa. Alice elogia Rin por lutar super bem contra Salinger. Rin cora com o elogio, mas diz que não teria conseguido sozinha. Alice concorda, pensando em Isca e menciona o nome dele. Rin a repreende por trazer à tona o nome inquietante, mas finalmente admite que Isca a salvou de qualquer forma. Rin reconhece que ele é um guerreiro sólido, mesmo sendo inimigo delas. Ainda assim, ela não permitirá que ele seja nomeado enquanto estiverem na soberania, ou ela contará tudo à rainha. Alice a provoca por se preocupar demais. A irmã de Alice, Sisbel, escuta a conversa delas com seus poderes e se pergunta quem é esse Isca em quem sua irmã está tão interessada. De repente, a memória a atinge. Ele é o discípulo santo que a salvou, e ela ora às estrelas para ajudá-la a vê-lo novamente. Rhys entra no aposento do imperador e entrega-lhe o relatório sobre o retorno de Isca. O imperador menciona que os apóstolos estão determinados a capturar o puro sangue, mas ele diz a Rhys que ela pode dar a ordem para parar se quiser, porque ele não se importa nem um pouco. Ele aponta que pela primeira vez em um século, as princesas bruxas da linhagem dos fundadores estão apaixonadas por um soldado imperial. Sisbel então tem um pesadelo onde corre para salvar sua mãe, mas luta para conseguir. Ela acorda de repente, tremendo como uma folha. Conforme o dia avança, ela vagueia pelo palácio e vê sua mãe conversando com alguns convidados. Um nobre cumprimenta Sisbel, mas ela vira as costas e foge rapidamente. Logo, seu mordomo anuncia que a rainha a está procurando. Sisbel chega e a rainha lhe diz para ir para Alsaimia, um país neutro que está prestes a formar um relacionamento com o Império. Ela diz que tem informações sugerindo que Alsaimia pode se aliar ao Império, e precisa que Sisbel use seu espírito astral para investigar. A rainha pergunta se Sisbel quer levar seus guardas, mas Sisbel diz que irá sozinha. Nesse momento, o mordomo deles entra com a notícia de que a primeira princesa, Elatir, acabou de voltar para casa. Isca sai da sala médica e se junta à reunião do conselho, confirmando que não havia sinais de lesões físicas nele. Ele acrescenta que estavam questionando se ele foi interrogado ou ferido. Nene menciona que foram instruídos a voltar em uma semana para verificar se os selos astrais em seus corpos desapareceram. A senhorita Miss parece derrotada, descansando a cabeça na mesa. E Jean aponta que ela está tentando escapar da realidade, já que seu brasão astral não vai a lugar nenhum. Então, uma nova verificação não será um problema. Uma mulher arrasta Raícia para a sala de reuniões, alegando que suas ações são ilegais e que a denunciará ao Senado Imperial. A senhorita Miss pergunta, o que está acontecendo? E a mulher se apresenta como Mikaela, da equipe de coordenação médica do QG. Ela explica que revisou as horas deles, e a equipe tem trabalhado demais como operações especiais, então está concedendo a eles uma licença de 60 dias. Rhys parece desanimada enquanto Mikaela sai. A senhorita Miss comemora, perguntando se eles vão atrasar a verificação do brasão astral. Jean esclarece que eles ganham 60 dias de folga para equilibrar as coisas com outras unidades que poderiam ter sido perdidas em ação durante aquelas missões loucas. Ele diz que isso lhes dará tempo para resolver o brasão astral do chefe. Isca intervém dizendo que precisam se manter atentos para encontrar uma solução, então pergunta se devem sair. Nene concorda entusiasticamente e sugere que tirem umas férias de verdade em um resort longe do Império. Enquanto isso, Alice está afogada em papelada. E Rin continua trazendo mais, fazendo Alice resmungar. Rin finalmente diz a ela que está brincando e que Alice pode fazer uma pausa. Alice explica que tem ajudado com as coisas administrativas de sua mãe e está desejando um pouco de emoção. Rin a lembra que ela se divertiu alguns dias atrás, e Alice se perde em pensamentos até que Rin a traz de volta à realidade. Não muito depois, eles ouvem aplausos pelo retorno de alguém, e Alice imagina que deve ser para Elatir, sua irmã mais velha. Rin comenta como ela voltou rápido, implicando que sua campanha para conquistar eleitores deve estar indo muito bem, e pergunta se devem ir recebê-la. Alice concorda, e elas saem do escritório. Alice vê Sisbel a caminho e tenta conversar, mas Sisbel simplesmente se vira. Rin comenta que Sisbel parece uma pessoa totalmente diferente ultimamente, porque costumava ter tanta energia e curiosidade quanto Alice. Alice diz que não pode culpá-la, já que os ministros têm estado obcecados com a sucessão ultimamente, e tem sido realmente estressante. Ela acrescenta que preferiria simplesmente fugir do palácio e relaxar. Rin diz a Alice que ela não pode sair porque Sisbel está indo para a nação independente no leste sob as ordens de sua majestade, preparando-se para a invasão do Império. Então, Alice tem que ficar no palácio e lidar com suas responsabilidades. Sisbel diz ao seu mordomo que está pronta para partir, e ele pergunta se ela tem certeza de tê-lo apenas como seu guarda-costas. Sisbel mostra a ele uma visão de alguns ministros conversando sobre a sucessão, e diz que ele é o único em quem ela pode confiar. Ela reflete sobre o pesadelo de que alguém está atrás de sua mãe se tornando realidade. Ela acrescenta que um monstro está tentando assumir o controle da nação, e ela é a única que sabe disso, então tem que ser corajosa. Sisbel olha para trás e promete a sua mãe que a protegerá, então ela precisa estar segura enquanto estiver fora. Eliter visita o palácio do Lorde Mascarado. Ele menciona que não fala com Sisbel há muito tempo, e que Eliter é a única que o visita. Eles trocam algumas palavras, então Eliter lhe diz que alguém na nação está secretamente envolvido com o Império. O Lorde Mascarado pergunta se ela tem provas, e ela explica que ainda não acha que sejam peões do Império, mas não pode deixar isso continuar. Ela admite que não tem certeza do que fazer,
e o Lorde Mascarado quer saber quem é a pessoa. Mais tarde naquela noite, Jean dá uma carona de cavalinho para a Senhorita Miss, que desmaiou depois de beber muita cerveja, o que é incomum para ela. Nene diz a Jean para levar a Senhorita Miss de volta ao hotel deles enquanto ela pega o jantar no supermercado com Iska. Jean concorda e os avisa para não se perderem. Nene se desculpa com Iska para ir ao banheiro antes de ir ao supermercado. Iska se vira e esbarra em Cispel, que está fixada em um mapa. Ele a reconhece como a garota que resgatou, e eles se encaram em choque até que Nene aparece e Cispel desaparece. Ela sai correndo e finalmente chega à encruzilhada. Seu mordomo, Schwartz, corre até ela, parecendo exausto de tanto procurá-la. Ele implora para que ela não se afaste muito, já que ele é velho. Cispel, animada, diz a ele que encontrou sua noite dos sonhos e precisa conversar com ele no hotel. Schwartz está confuso e pergunta o que está acontecendo, e Cispel responde que eles têm que esperar até a noite. Mais tarde, Cispel segue Iska, após o encontro anterior, até o quarto de hotel dele. Eles descobrem que ele está lá apenas de férias, não em um dos hotéis do Império para operações especiais. Ao mesmo tempo, a rainha chama Alice ao seu quarto. Ela pede para que a siga até o quarto de Cisbel porque quer saber o que Cisbel tem feito ultimamente, apenas como sua mãe, não como a rainha. Ela expressa preocupação, já que os serviçais não têm muita fé em Cisbel vencer a eleição, e ela está preocupada com o motivo de Cisbel ter ficado trancada em seu quarto o dia todo. A rainha entra no quarto de Cisbel e diz a Rin para ajudar Alice na busca. Alice avista uma revista na cama de Cisbel, apresentando a história de Iska sobre como ele resgatou uma bruxa, e ela se pergunta como Cisbel conhece Iska. Cispel entra no quarto de Iska com uma cópia de seu cartão de acesso e se permite entrar. Ela tenta falar, mas Iska a prende no chão, pensando que ela é uma assassina. Ele pergunta se a soberania a enviou, mas então ele olha de perto em seus olhos e percebe que é Cispel. Ela explica que veio vê-lo e quer saber se ele irá com ela para a soberania. Cispel diz a Iska que faz 1 ano desde que se conheceram e ela se desculpa por invadir o quarto dele. Iska pergunta se ela é a garota da prisão, e ela confirma, grata por ele se lembrar dela. Cispel o incita a se afastar de onde está porque ela não está acostumada a ser tratada assim, e Iska se move rapidamente quando percebe a posição em que se encontra. Alice se pergunta como Cispel sabe sobre Iska, e Rin responde que ela deve ter estado investigando-o. Alice pergunta nervosamente se Cispel os viu juntos na Cidade Neutra com seu espírito astral, mas Rin diz que isso não é possível, já que o espírito dela só funciona em um raio de 300 metros. Alice se pergunta se Cispel ouviu as conversas deles, e Rin admite que foi cuidadosa, mas há chance de Cispel suspeitar que Alice tem laços com o Império. Cispel se senta e pede desculpas a Iska por entrar em seu quarto sem ser convidada. Ela explica que na época não apreciou ele tê-la libertado da prisão porque pensou que era uma armadilha do Império, mas agora ela quer mostrar sua gratidão. Cispel tira uma pulseira e a oferece a Iska, mas ele recusa, dizendo que não a salvou por essa razão. Ela menciona ter lido sobre ele nos jornais após o incidente porque a notícia se espalhou para as cidades vizinhas. Ela acrescenta que Iska perdeu seu status por causa dela, e ela quer ajudá-lo a recuperá-lo, garantindo sua segurança e posição. Cispel então pergunta se Iska iria com ela para a soberania. Isso de repente lembra Iska de Alice dizendo a mesma coisa, e ele pergunta quem ela realmente é. Cispel se disfarça e se apresenta como uma serva do Palácio Real. Iska questiona por que ela o está escolhendo, já que ela é próxima da família real, e tem muitas pessoas trabalhando para ela. Iska, um pouco irritado, diz que ela não confia em ninguém. Ela pede desculpas por deixar seus sentimentos atrapalharem e se levanta para sair, prometendo voltar e expressando sua felicidade por vê-lo novamente. Iska anota a pulseira e se pergunta o que deveria fazer com ela. Rin e Alice retornam à rainha. Rin diz à rainha que não encontraram nada no quarto de Cispel, mas sugere um plano. Ela propõe que a rainha permita que Alice viaje para encontrar Cispel, para que possa conversar com ela como sua irmã. A rainha gosta da ideia e pergunta se Alice quer ir. Alice concorda e pede a Rin para se preparar para a viagem. Os 8 grandes apóstolos discutem os puros sangues mais uma vez. Um apóstolo relata que seu aliado os informou sobre uma princesa pura sangue, viajando para a nação independente de Alsamia com apenas um servo. Seu aliado diz que a entregarão ao Império, e os apóstolos reagem com entusiasmo, vendo isso como uma chance de finalmente capturar a pura sangue, que tem sido seu principal objetivo. Outro apóstolo pergunta se devem liberar o objeto, já que a arma de caça às bruxas não pode ser rastreada até eles. O apóstolo 1 concorda e ordena que a caça às bruxas comece. A senhorita Miss e sua equipe estão se preparando para grelhar o café da manhã. A senhorita Miss fala sem parar, e Jean diz a ela para parar e ajudar. Ela se oferece para grelhar a carne, mas Nene insiste que ela comece com os vegetais. Ambos olham para Iska em busca de orientação, mas ele permanece em silêncio e eles percebem que sua mente está em outro lugar. Elixir visita o Lorde Mascarado, agradecendo-o por encontrá-la. Ela explica que as pessoas que tentam contatar o Império são suas irmãs. O Lorde Mascarado cai na gargalhada, dizendo que nunca esperou tal coisa, e a lembra que essa informação pode prejudicar a família Liu. Elixir insiste que se importa mais com a soberania do que com a eleição. Ela diz que se suas irmãs querem arruinar a soberania, ela tem que impedi-las, embora se preocupe em não fazer a coisa certa quando chegar a hora por causa de suas emoções. O Lorde Mascarado pergunta se ela quer que ele seja o juiz, e ela concorda.
Ele diz que descobrirá a verdade sobre a situação e a assegura para deixar isso com ele. Alice está viajando de ônibus para a Nação Independente. Ela menciona que é a primeira vez que vai sozinha sem Rin. De repente, o ônibus desvia e para abruptamente. Alice acorda depois de desmaiar por alguns segundos. Confusa sobre o que está acontecendo, ela desce do ônibus para ver o que houve. Ela avista grandes pegadas e sente cheiro de óleo de máquina. Percebendo que não é um basilisco, ela se dá conta de que as coisas parecem bastante sombrias. Iska muda sua equipe para um novo hotel, mas a Sra. Miss não está feliz com isso, e acha que ele está sendo excessivamente cauteloso ao querer mudar de lugar. Iska insiste que está apenas tentando economizar algum dinheiro. Ele pensa demais que algo pode acontecer se eles ficarem no mesmo hotel, e ele não quer que todos se envolvam. Nene ajuda a Sra. Miss a cobrir seu brasão astral. A Sra. Miss lembra que precisam resolver a situação do brasão, mas Jin diz que eles já fizeram um brainstorm e não encontraram nada, então ela deveria apenas relaxar e aproveitar a estadia. Ele sugere que eles verifiquem o produto geral para pegar suprimentos da soberania. Nene se pergunta se o produto é o que ela pensa, e Jin confirma. Ele menciona um adesivo. Noro costumava esconder seu brasão astral que veio da soberania e diz que eles precisam de algo semelhante. Assim que chegam ao novo alojamento, Iska diz a eles para entrarem enquanto ele resolve a questão da moeda. Jin se oferece para carregar sua mochila, e Iska o observa sair, sentindo-se um pouco desconfiado. Iska escaneia a área, esperando evitar encontrar Sisbel, mas ela o surpreende aparecendo. Ele pergunta que tipo de truque de mágica ela usou para chegar lá. Eles encontram um local tranquilo, e ele aponta que eles só decidiram mudar de hotel esta manhã, mas ela os venceu. Sisbel explica que seu espírito astral a permite ver o que aconteceu antes. Ela reproduziu o momento em que ele ligou para o hotel e disse o número do quarto. Iska se pergunta se ela deveria mesmo estar dando a ele informações tão importantes como um soldado imperial, e ela afirma que é para mostrar que está sendo sincera. Sisbel revela que é a filha da Rainha da Soberania, e Iska fica chocado ao perceber que ela é irmã de Alice. Ele pergunta por que a filha da rainha gostaria de falar com ele, e ela explica que alguém da linhagem dos fundadores está mirando na rainha. Eles não estão apenas atrás da soberania, mas de algo muito pior. Ela avisa que se a rainha morrer, isso levará a uma guerra total entre o Império e a nação deles, derrubando ambos. Iska então pergunta se eles também estão atrás dela, e ela confirma, dizendo que soube do plano através de seu espírito astral, mas não sabe quem está por trás disso, então não pode confiar em ninguém. Ela quer saber se Iska está pronto para impedir o apocalipse que se forma entre as duas nações, e ele acena, sim. Sisbel pede a ele para ser seu protetor para que possam evitar o juízo final. Enquanto isso, Alice chega à Nação Independente procurando pelo hotel de Sisbel. Ela de repente ouve seu nome e se vira para encontrar Schwartz, o mordomo de Sisbel. Ele pergunta se ela viu Sisbel porque ele a tem procurado. Ela saiu mais cedo para algo importante. Alice fica surpresa com a notícia do desaparecimento de Sisbel. Iska diz a Sisbel que quer evitar a guerra entre as nações, mas não pode ir com ela. Ele explica que parar a guerra em grande escala não é seu único objetivo. Ele também quer resolver a rixa de 100 anos através de negociações de paz. Sisbel rejeita a ideia dele, dizendo que a soberania nunca perdoará o Império. Iska insiste que também é o objetivo dele, e há alguém próximo a ela que sente o mesmo. Ele tenta mencionar Alice, mas o Lorde Mascarado aparece atrás dela com seus magos. O Lorde Mascarado acusa Sisbel de traição por falar com um soldado imperial sem ouvir o lado dela primeiro. Ele mostra a ela um gravador de áudio, e Sisbel percebe suas intenções, dizendo a ele que os Zoas não se importam com a verdade, desde que tenham sujeira para vencer a eleição. Ela sai correndo e ele diz aos seus magos para persegui-la, mas Iska bloqueia o caminho deles e entra em uma discussão verbal com o Lorde Mascarado. O Lorde Mascarado diz a ele para sumir, alegando que é checkmate. De repente o chão treme, e Sisbel se vê presa por uma máquina enorme. Iska descobre que é do Império. Iska tem perguntas sobre o que o soldado robô do Imperador está fazendo em uma nação livre. O Lorde Mascarado diz aos seus magos para pegarem Sisbel sem se preocupar com este convidado indesejado. Iska tenta intervir, mas o Lorde Mascarado aparece e o ataca. Iska desvia do golpe, e o Lorde Mascarado diz que Sisbel não pode escapar enquanto ele não pode sobreviver sozinho. Iska pergunta se ele não acha que Sisbel, como princesa, tem uma razão legítima para conversar com um soldado imperial. O Lorde Mascarado balança a cabeça, dizendo que não importa. Apenas conversar com ele é um crime grave que poderia derrubá-lo. De repente, um tiro ecoa, e Jin diz ao Lorde Mascarado para fazer silêncio porque é tarde, e ele está perturbando os vizinhos. Iska percebe que Jin é quem está falando. Explica que estava apenas curioso, mas se meteu com um bando de bandidos. Mismos reconhece o Lorde Mascarado como aquele que a empurrou para o vórtice, e ele a cumprimenta com alguma insolência. Nini avista o soldado droid e se pergunta por que a arma experimental do Imperador está por aí. A arma começa a escanear por energias astrais e registra a energia da Sra. Miss. Ela começa a procurar pelo puro sangue, que é um alvo principal, mas é desviada pelos magos. O Lorde Mascarado diz a eles para não interferirem e avança em direção a eles. Sisbel tenta fugir, mas a máquina a persegue. O Lorde Mascarado observa que eles têm um monte de convidados inesperados, mas isso pode funcionar para eles. Ele tenta se mover, mas Jin atira nele para impedi-lo. O Lorde Mascarado diz que eles estão lá para pegar a criminosa da soberania e se pergunta por que os soldados do Império estão tentando protegê-la. Jin só quer ter certeza de que o capitão acabe no vórtice, então ele está pronto para derrubar o Lorde Mascarado.
O Lorde Mascarado ordena que seus magos ataquem e eles liberam seu fogo e gelo astrais. Isca corre para a máquina para salvar Cispel e cortar o ataque. Nene diz a Isca para ganhar tempo para que ela possa pará-lo antes que ele envie seus dados. Isca luta arduamente contra a máquina. Cispel pergunta por que ele a está ajudando quando disse que não poderia ser seu aliado. Isca responde que tem suas razões que ainda não compartilhou, mas não a entregará à máquina ou ao Lorde Mascarado. Isca chama Nene e ela diz que está pronta. Ela usa um comando de tiro perfurante para atingir a máquina, e ela explode. A Sr. Miss e Jean param de correr e a Sr. Miss pergunta se Nene causou a explosão. Jean confirma dizendo que precisam se apressar e se juntar a eles. O Lorde Mascarado de repente aparece atrás dele, dizendo que ele será quem irá. Jean e o Lorde Mascarado se enfrentam. E o Lorde Mascarado apunhala a mão de Jean, derrubando seu rifle. Jean atira no Lorde Mascarado com a mão esquerda, mas por sorte a evidência para a prisão de Cispel explode em vez disso. O Lorde Mascarado derrama um barril de gasolina no chão e diz que planeja fazer o que seu fundador fez um século atrás, transformando o Império em um mar de chamas. Ele ordena que seus magos acendam a gasolina, mas o poder do vento astral de Miss Moose os impede. O Lorde Mascarado percebe que ela obteve esse poder do vórtice e pensa que é uma oportunidade de pesquisa interessante. Ele tenta se aproximar dela, mas Jean, com raiva, atira na máscara dele, tentando desrespeitar o capitão deles com suas palavras grosseiras. O Lorde Mascarado decide que não vale mais a pena perseguir e desaparece. Ni percebe que algo está errado com a máquina. A máquina desliga sua fonte de energia principal e muda para um backup que a faz brilhar uma luz muito intensa. Isca comenta que o objeto não é como nenhum que ele já viu antes, e Nene diz que a luz é muito intensa. Ela menciona que não é alimentado por eletricidade ou combustível e Cispel o identifica como luz de energia astral. Isca diz a Nene para se abrigar e a máquina libera uma enorme explosão de energia astral, causando uma explosão flamejante. A Sr. Miss e Jean sentem a onda de choque e percebem que está vindo da posição de Isca. A máquina recarrega e se prepara para atacar novamente. Nene tenta atingi-la com seu comando de tiro perfurante, mas a máquina absorve seu ataque. Isca diz a Nene para se reagrupar com Jean e ajudar a evacuar as pessoas próximas, porque a próxima explosão pode ser catastrófica. Nene parte e Isca avança contra a máquina enquanto Cispel o defende reproduzindo um vídeo de uma tempestade de areia para bloquear seus ataques. Seguindo a deixa de Cispel, Isca atinge a máquina, que então desliga. Do nada, a máquina ejeta seu núcleo, revelando uma besta catalisadora que choca a Isca. A besta absorve Cispel, deixando Isca perplexo. Ele ataca a besta, mas nada funciona, e ele jura continuar lutando. De repente, Alice aparece e vai atrás da besta. Ela diz para a besta soltar sua irmã, e ambos avançam contra ela, mas a besta corta seus poderes. Alice percebe que é um espírito astral. E Isca se pergunta sobre os planos do Imperador para a arma. A besta fala em uma língua estranha, e Alice explica que é a língua dos espíritos astrais. Ela diz a Isca que eles têm uma batalha para lutar juntos, pedindo a ele para se juntar a ela para impedir que a besta cause mais destruição. Isca concorda, e eles combinam seus poderes para repelir os ataques e derrubar a besta. A besta desaparece e deixa Cispel em um orbe. Os grandes apóstolos relatam que perderam o rastro do sinal do objeto e precisam ficar de olho em Isca, o sucessor do Aço Negro. Eles decidem avançar para a próxima fase. Alice e Isca se inclinam sobre Cispel, ambos agradecendo um ao outro simultaneamente. Alice, um tanto confusa, afirma que não deseja lutar contra Isca, mas sim, ao lado dele. Cispel acorda e pergunta se Alice conhece Isca, pois ela tem estado curiosa sobre a conexão entre eles. Quando Alice nega conhecê-lo, Isca segue o exemplo dela, e também afirma não a conhecer. Cispel insiste que eles não são meros conhecidos e segura os braços de Isca, declarando-o ao grande cavaleiro que ela deseja como Rainha Nebulus. Alice gagueja, perguntando a Isca o que ele pretende fazer, mas ele ouve seus companheiros de equipe o chamando. Ele corre para se juntar a eles, deixando as irmãs para trás, sorrindo orgulhosamente para sua equipe. Rishi relata que o objeto libertado pelos grandes apóstolos foi derrotado, e elogia Isca por seu excelente trabalho. Nameless pergunta sobre o Imperador, e ela responde que ele saiu por um momento, provavelmente se divertindo. Ela acrescenta que não terão que esperar muito para saber mais sobre Salinger. Enquanto isso, Salinger está perto de uma árvore, olhando para seu brasão e dizendo que se cansou deste mundo, mas Isca desperta seu interesse. Ele percebe alguém atrás da árvore e pergunta quem é. Percebendo que é o Imperador, Salinger o chama alegremente. O Imperador diz a Salinger que tem algo divertido planejado. O Lorde Mascarado chega à sua mansão e Kissing o cumprimenta. Ele diz a ela que precisam se preparar para a eleição, já que o momento é oportuno. A rainha convoca Elatir e pergunta se ela vazou informações sobre a localização de Cispel, também questionando sua autenticidade. Elatir sorri maliciosamente para a rainha. Fora do palácio, Rin chama por Alice.